Bem, vamos resolver agora a derivada dessa função x ao quadrado mais 3x pelo limite, ou seja, pela definição de derivada. Então, primeiramente, o que eu devo fazer é reescrever essa função de x mais ΔX, ou seja, um x mais uma pequena variação em x. Eu devo substituir isso no f de x que ele me deu, na função que foi dada, que eu quero derivar. Então, separadamente, eu calculo o f de x mais ΔX. Depois que calcular esse f de x mais ΔX, eu substituo no limite e aí sim poderei tirar o limite dessa função. Portanto, se você compara o que ele quer com o que você tem, então o que você tem é o f de x. O que você quer é encontrar uma função que agora dependa do x mais um incremento ΔX. Com base nisso, se você compara, quem está dentro do parênteses aqui é x e aqui é x mais ΔX. Portanto, todas as variáveis aqui são x ao quadrado e x, 3x. Então, no lugar dessas variáveis x, eu vou colocar x mais ΔX. Então, fica da seguinte forma: x mais ΔX, tudo isso ao quadrado, mais 3 vezes o que seria x, agora eu substituo por x mais ΔX. Esse parênteses aí que eu coloco é crucial. Por quê? Porque o x ao quadrado, perceba que o x, todo ele está elevado ao quadrado. Então, agora, como eu tenho dois termos, eu tenho que elevar todos esses dois termos ao quadrado. Por isso, esse parênteses aqui é crucial. Semelhante ao que eu temos aqui no 3x. Uma vez que aqui eu só tenho 3 vezes um termo, então não preciso de parênteses. Mas aqui, quando há um incremento, agora que eu tenho dois termos, esse 3 vai ter que multiplicar tanto pelo x quanto pelo ΔX. Então, o parênteses aqui também é muito importante. Nesse primeiro termo aqui, eu vou ter que expandir, porque ele está elevado ao quadrado. Então, eu posso fazer da seguinte forma: x mais ΔX. Eu posso lembrar que a mais b ao quadrado, isso aqui é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu posso verificar, por analogia, eu posso escrever aqui, então, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes ΔX, mais ΔX ao quadrado. Então, esses três termos vieram dessa expansão aqui. Mais 3 vezes x mais ΔX. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 3 com x e 3 com ΔX. Então, eu vou ficar, a partir do jogo de sinal, mais com mais dá mais 3x, mais com mais dá mais 3 ΔX. Então, esse é o termo que eu tenho, x mais ΔX. Então, eu vou substituí-lo nessa expressão aqui. Ok? Portanto, temos, então, f' de x, que é igual ao limite de ΔX tendendo a zero. Então, no lugar do f de x mais ΔX, eu vou colocar, então, toda essa expressão, porque ele corresponde ao f de x mais ΔX. Então, fica da seguinte forma: x ao quadrado mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado mais 3x mais 3 ΔX, menos da própria forma, com f de x. Esse f de x, ele está sendo multiplicado por todo esse menos. Então, menos f de x. Então, o f de x que eu tenho são dois termos. Então, aqui também é crucial colocar um parêntese. Porque se eu não coloco o parêntese, ó, se eu coloco apenas o f de x aqui, o que acontece? O menos só vai atuar no x ao quadrado e não no 3x. Só que o f de x, como eu falei, são dois termos. Então, o menos vai atuar em todos esses termos. Pronto. Dividido tudo isso por ΔX. Agora, o que você vai fazer? O próximo passo é copiar todos esses termos e fazer um jogo de sinal aqui, ó.
Então eu fico com a derivada do f, limite ΔX tendendo a zero. X ao quadrado mais 2x ΔX mais ΔX ao quadrado mais 3x mais 3ΔX, menos com mais menos, x ao quadrado, menos com mais menos 3x. Tudo isso dividido por ΔX. E aí você não entra na besteira de querer cancelar um ΔX daqui com esse ou com esse. Não pode, porque isso aqui é uma expressão só. Então aqui está cheio de mais e menos que faz com que você não possa cancelar esse ΔX com esse aqui, por exemplo. Então você continua. Como seria então o próximo passo? Seria cancelar os termos opostos. X ao quadrado com menos x ao quadrado. Eu posso cancelar também 3x com menos 3x. E acredito que seja isso. Portanto, eu fico com limite de ΔX tendendo a zero. De 2x ΔX mais ΔX ao quadrado mais 3ΔX dividido por ΔX. Continua não permitida esse corte aqui, como muitos alunos fazem. Então, o que eu posso fazer aqui, ou colocar o ΔX em evidência, para poder cancelar com esse ΔX daqui, de baixo, ou eu posso fazer o seguinte, f' de x é limite de ΔX tendendo a zero. Dividir todos esses numeradores pelo ΔX, porque o ΔX é o denominador comum a todos eles. Então, 2x ΔX dividido por ΔX, mais ΔX ao quadrado por ΔX, mais 3ΔX dividido por ΔX. É interessante passar um parênteses aqui, mas não obrigatório, para indicar que o limite vai atuar sobre todos os termos. Então, aqui sim, eu posso cancelar o ΔX com ΔX, porque aqui eu tenho vezes. Aqui eu cancelo um ΔX daqui com esse ΔX. E por fim, ΔX com ΔX. Aqui perceba que eu tenho ΔX ao quadrado, então eu cancelei apenas um e vai sobrar o outro aqui em cima. Então, f' de x é limite de ΔX tendendo a zero de 2x mais ΔX mais 3. Quando eu aplico o limite em cada termo, então eu fico com... Perceba que o ΔX vai a zero e não o x. Então eu fico com 2x mais 0 mais 3, que é o limite da constante. Portanto, a derivada de x ao quadrado mais 3x é 2x mais 3. Bem, vamos realizar então agora a letra B. Também encontrar a inclinação da reta tangente à curva. E eu vou utilizar a definição de derivada para encontrar essa derivada. O primeiro passo, como nós já sabemos, é encontrar o f de x mais ΔX, para depois substituí-lo aqui e aplicar o limite. Então eu encontro separadamente o f de x mais ΔX. Se você fizer a comparação da função que eu tenho com a função que eu preciso, que é o f de x mais o incremento, perceba aqui, ó, f de x, aqui tem um x, tá? Dentro da raiz. Só que agora a dependência é do x mais ΔX. Então, no lugar do x agora, eu vou incrementar esse ΔX. Então, vai ficar agora um raiz de x mais ΔX mais 1. Então, basta substituir no lugar onde tinha o x por x mais ΔX. Mais 1. E aqui a raiz quadrada. Pronto, então agora eu vou substituir essa expressão no lugar do f de x mais ΔX. Tudo bem. Então, portanto, nós temos o seguinte. Temos que o f', a derivada do f, é limite de ΔX tendendo a zero. O f de x mais ΔX, agora eu sei que ele é escrito como raiz de x mais ΔX mais 1. Menos, quem é o f de x? O f de x foi dado, é a raiz de x mais 1.
Tudo isso dividido por ΔX. Pronto. Para resolver esse tipo de questão agora, nós precisamos do seguinte. Precisamos aplicar radiciação. Ou seja, eu pego esse termo aqui com o sinal trocado e multiplico no numerador e denominador. Então, ficamos assim. F' de x é quem? Limite ΔX tendendo a zero de toda essa expressão. X mais ΔX mais 1 menos x mais 1 dividido por ΔX. Tudo isso eu vou multiplicar por essa expressão com raiz ΔX mais 1 ela também aqui embaixo, x mais ΔX mais 1 x mais 1, só que com detalhe, como aqui é menos, aqui eu vou trocar de sinal e colocar mais. Pronto. Esse é o passo aí da radiciação. E agora eu vou multiplicar todo esse parênteses com esse segundo parênteses. Então, primeiramente eu tenho que multiplicar aqui e também aqui. E aí, então, ficamos com o seguinte. Aqui fica um pouco grande. Limite de ΔX tendendo a zero. Passar o parênteses. Como esse termo é igual a esse, então vai ficar, com a multiplicação deles, vai ficar ao quadrado. Então, vai ficar x mais ΔX mais 1, todo ele ao quadrado. Próxima multiplicação desse termo com o segundo. Então, e como os dois são positivos, então vai mais com mais na multiplicação, dá mais x mais ΔX mais 1 vezes raiz de x mais 1. Pronto. Feito isso, agora eu passo para o segundo termo. Então, eu tenho que distribuir esse termo também no segundo parênteses, com esses dois termos. E perceba que ele é menos. Então, menos com mais, menos raiz de x mais 1 vezes raiz de x mais ΔX mais 1. E, por fim, menos com mais, menos, como são iguais os termos, então, raiz de x mais 1 ao quadrado. Fecha parênteses, divide tudo pelo ΔX multiplicado com raiz de x mais ΔX mais 1. Fecha e raiz de x mais 1. Pronto. Esse é a multiplicação, distribuição de um parênteses em outro. E aqui eu posso fazer alguns cancelamentos. Como, por exemplo, esse termo todo aqui, ó, é oposto a esse. Tá? Porque são com o mesmo termo, só que com sinais trocados. Então, eu posso cancelar. Fabiano, mas aqui é raiz de x mais ΔX mais 1. E aqui o primeiro é raiz de x mais 1. Tem algum problema? Não, porque a multiplicação, essa ordem aqui desses fatores não altera o produto. Então, tanto faz aqui ser nessa ordem ou nessa. Os dois são iguais aí. Outro ponto que eu posso fazer é cancelar o 2 com esse índice aqui. A mesma coisa aqui, ó, 2 com índice. Então, sobra o que está dentro do parênteses. Então, f' de x, o que é? Limite de ΔX tendendo a zero. E eu fico com x mais ΔX mais 1. Esses dois termos foram cancelados. Menos. Esse menos aqui mata muita gente. Tá? Nessas questões. Por quê? Porque o menos multiplica toda a raiz. E toda a raiz agora eu vou ficar com x mais 1. Ok? Esse x mais 1, ele tem que ser todo ele multiplicado com esse menos. Então, por isso, o parênteses aí é crucial. ΔX vezes... Aqui eu só vou repetir o que está aqui embaixo no denominador. Pronto. Então, agora o próximo passo é fazer a multiplicação aqui, ó, o jogo de sinal com esse menos, com esse parêntese. Então, ficamos com f' de x, limite de ΔX tendendo a zero. Com x mais ΔX mais 1, menos com mais, menos x, menos com mais, menos 1. Tudo isso dividido por esse denominador aí. X mais ΔX mais 1, mais raiz de x mais 1. Pronto. Então, agora eu posso fazer alguns cancelamentos novamente. Menos x com mais x,
e mais 1 com menos 1. Então, sobra apenas aí, vou colocar aqui do lado, limite de ΔX tendendo a zero. De quem? De ΔX, foi o único termo que sobrou, dividido pelo ΔX, com toda essa soma aí desses termos. X mais 1. Pronto. Então, agora, nós ficamos com a derivada da seguinte forma. F' de x é limite de ΔX tendendo a zero. Só que aqui, nesse último termo, eu posso fazer um cancelamento. Um ΔX com ΔX. E então, eu vou ficar com 1 dividido pelo ΔX vezes x mais ΔX mais 1, fecha a raiz, mais raiz de x mais 1. Tá? Quando eu cancelei aqui, então vai ficar 1 aqui no numerador. Fecha o parêntese. Pronto. Bem aqui, esse ΔX já foi embora, tá, gente? Esse ΔX aqui não existe mais. Porque foi cancelado aqui. Pronto, então agora, portanto, eu posso aplicar o limite aí nessa função. Tá? Eu posso aplicar o limite nessa função e aí nós ficamos com o seguinte. 1 dividido por raiz de x mais ΔX, que vai a zero, mais 1, fecha, mais raiz de x mais 1. Então, nós ficamos com o seguinte, que a derivada desse termo perceba que como eu já apliquei o limite nessa função, eu não escrevo mais o limite aqui, ó. Então, eu fico da seguinte forma. 1 dividido por x mais 1 mais x mais 1. E isso aí, nada mais, nada menos que 1 dividido por... Aqui tem 1 e aqui também tem 1. Então, como é uma soma, então eu vou somar, vai ficar 2 raiz de x mais 1. Então, essa aqui é a derivada da função raiz de x mais 1.